Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Arthur Luna, estou aqui a convite da Sirius hoje para falar para vocês um pouquinho sobre o simbolismo do Senhor Shiva, o simbolismo de Shiva. Quero primeiro agradecer o convite da Sirius, essa oportunidade de estar aqui falando. É sempre um prazer trazer esses conhecimentos sagrados, assim, difundir um pouco desse conhecimento para nós, que ele possa servir para nossa construção, para nossa evolução, né? E também queria dizer que há pessoas que estudam isso por gerações, né? Nada do que eu vou dizer eu inventei, nada do que eu vou dizer saiu da minha cabeça e nada do que eu vou dizer está escrito em pedra. Existem muitas interpretações, muitas possibilidades. Mas eu espero que o que eu trazer hoje seja bom para você, que você tire alguma coisa daqui que sirva para você seguir no seu caminho melhor, com mais luz, com mais consciência, tá bem? Então, primeiro a gente tem que entender quem é Shiva, por que é importante a gente falar de Shiva. Você já deve ter visto a imagem de Shiva em muitos lugares, ouvido falar desse nome, mas saber que é alguma coisa lá da Índia, mas não saber exatamente quem é essa figura e por que essa figura é tão importante. Bom, Shiva faz parte do que a gente chama de Trimurti, uma trindade de deuses da religião hindu, que estão aqui representados nessa imagem. E aí à esquerda a gente tem Brahma, que é um deus criador, ele gera tudo, tudo parte de Brahma. No centro a gente tem Vishnu, que é um deus mantenedor, ele é um deus da estabilidade, que cuida que as coisas tenham algum tipo de permanência. Talvez você nunca tenha ouvido falar de Vishnu, mas já ouviu falar de Krishna, que é uma das manifestações de Vishnu. E à direita a gente tem Shiva, que é o transformador ou destruidor, aquele que encerra ciclos para que novos ciclos possam se iniciar, para que a manifestação tenha uma nova oportunidade na figura de Brahma. Então, Shiva é uma parte muito integrante da filosofia hindu, da filosofia védica, e é o responsável pela renovação, pela limpeza e pela destruição. E aí, por aí, a gente já tem um ensinamento, né? Que Shiva, a figura de Shiva, ela nos mostra que nada é permanente, que tudo eventualmente precisa ser destruído, que tudo eventualmente acaba e que está tudo bem. Essa é a natureza do universo, né? Então ele tem um ensinamento do desapego muito grande, assim, uma figura, um ponto muito central para Shiva. E aí eu trouxe uma imagem clássica de Shiva para a gente conversar um pouquinho sobre isso e discutir algumas coisas que estão nessa imagem. Então, primeiro a gente tem essa figura em azul, cinza, dependendo um pouco do material, sentado, né, de pernas cruzadas e com algumas coisas em volta. Primeiro porque essa cor, né? Esse azulado, acinzentado, tem muitas possibilidades de interpretação disso. A primeira é para a gente já de cara saber que essa figura aí não é um ser humano qualquer, isso é algo diferente, isso é algo que merece nossa atenção. Então, esse é o primeiro ponto. Não é um ser humano, né? Não é algo mundano, é algo que a gente precisa olhar mais de perto. Outra possibilidade é que há muitas lendas, né? Muitos mitos, muitas histórias de Shiva. E numa dessas histórias, Shiva lida com várias queimas, vários fogos e fica coberto de cinzas. E não tira essas cinzas do corpo, deixa ali mesmo para ele ficar bem sujo, bem acinzentado, que é para dizer, olha, isso que não interessa, a maneira como eu aparento ser, o meu corpo físico, a forma que ele tem, isso não interessa, né? E é um lembrete constante disso. Assim de olhar a gente já sabe, assim, tá tudo bem, aparentar qualquer maneira que aparente, isso não tem importância nenhuma. Outra coisa que chama atenção logo de cara que a gente olha é que o Sr. Shiva tem uma cobra enrolada no pescoço. Como assim, né? E aí quando a gente pensa cobra, a gente pensa que é um animal perigoso, é um animal venenoso, né? É um animal que a gente não deve chegar perto. E aí Shiva tem isso enrolado no pescoço. Não só como um símbolo de coragem, né, para dizer, olha, Shiva não tem medo de cobra, né, porque ele é um deus, parte da Trimurti, então ele é muito corajoso.
mas também para nos trazer essa efemeridade da vida, né? E dizer que ele está acima disso. Ele coloca uma cobra no pescoço porque não tem problema ele ser enforcado pela cobra, ser picado, envenenado, ele está acima disso. E a gente deve aspirar a isso. A não se importar com a cobra, não se importar com a morte ou com a vida, não para a gente fazer o que a gente quiser, mas para a gente transcender o medo da morte, por exemplo. Outro simbolismo da cobra é o da Kundalini. Kundalini é um grande fluxo de energia que a gente tem no nosso corpo, que a gente pode despertar e acender com práticas espirituais, com a prática do yoga, com o canto de mantras. E Shiva coloca isso no pescoço, né? Shiva já dominou essa força, Shiva já ascendeu e a gente pode se inspirar na figura dele também para isso. Outra coisa que chama a atenção logo de cara é que Shiva está usando uma pele de tigre ou guepardo, dependendo da representação, e ele também está sentado numa espécie de pele de tigre, de algum animal, algum felino, geralmente. E aí, isso parece para nós ocidentais uma coisa meio Tarzan, assim, né? Uma coisa meio selvagem. E aqui também a gente pode pensar várias coisas. Primeiro, tem uma força bruta, né? Se alguém matou um tigre, um guepardo, um leopardo e usa essa pele, nos mostra dessa força bruta. Mas ele está sentado, sereno, né? Nos olhando com essa paz, com essa calma. Então nos dá esse contraponto, assim, né? A força bruta sem sabedoria, ela não é nada, né? Eu posso mostrar a minha força bruta, mas eu preciso não ser escravo dela. A outra coisa que a gente pode pensar em relação a essas peles é que o Sr. Shiva está sentado sobre uma pele, né? Ele está acima disso. E aí a gente pode pensar nos nossos instintos animais, no nosso lado animal, quando aparece aquela raiva, a compulsão, a ansiedade, tudo isso que deixa as nossas ações mais próximas dos animais do que de seres plenamente conscientes. E Shiva senta em cima disso, né? Supera isso. Então a gente também pode ter essa aspiração de dominar o nosso leão interno, nosso guepardo interno, e sentar em cima dele, né? Estar acima dele e plenamente conscientes. Outra coisa que tem nessa imagem, que pouca gente se dá conta, é que Shiva tem uma lua na cabeça. Se vocês olharem ali do lado esquerdo, tem um crescente. Tem muitas histórias de por que essa lua está ali, mas a gente pode pensar que a lua, para a filosofia védica, para a astrologia védica, ela é ligada à mente. Aqui no Ocidente a gente pensa lua emoções, né? Na astrologia ocidental a lua está muito ligada às emoções. Mas para a filosofia védica, a lua está ligada à mente, essa mente do cotidiano, as coisas que a gente faz no dia a dia, né? Não a mente da sabedoria, essa mente da nossa vida normal. E Shiva, né, dominou isso, está lá em cima, né, colocou para fora, né, ele não é escravo disso, mas carrega isso com ele, né, domina isso. Então, outra aspiração que a gente pode ter é da gente não se prender nessas questões cotidianas, não se prender nos fluxos de vai e vem, né? A lua, ela é mutável, hora crescente, hora cheia, hora minguante, assim como a gente que toda hora pensa uma coisa, muda de opinião a todo tempo. E é importante a gente também conseguir olhar através disso, dominar isso, né? Ter como norte preceitos verdadeiros, luzes verdadeiras, para que a gente não se perca nas nossas indecisões, nas nossas confusões, que são naturais do nosso cotidiano. Outro símbolo muito central do Sr. Shiva, que talvez seja o principal símbolo de Shiva, é o terceiro olho, né? É essa figura, esse olho na vertical, né? Não na posição normal dos nossos olhos, mas um olho na vertical, no centro da testa. E isso praticamente é associado ao yoga, né? Muito diretamente à filosofia hindu, essa questão do terceiro olho, simbolizando o Agna Chakra, o chakra da visão, que ficaria então no ponto entre as sobrancelhas. E aí esse terceiro olho, representando o Agna Chakra, é um olho diferente, né? É um olho que não é para enxergar a realidade, como a gente está enxergando aqui, estou olhando aqui através da minha janela, vendo os carros passando. Esse olho ele não enxerga isso, né? Ele enxerga através disso. Não que ele seja uma visão de raio-x.
que eu quero dizer é que ele não fica se prendendo às questões mundanas, o que está acontecendo, se eu ganhei mais ou se eu ganhei menos, o que as pessoas fizeram comigo. Esse olho ele não enxerga isso, ele enxerga através disso, né? Qual é o ensinamento aqui, qual é o caminho mais sábio aqui, né? Será que isso aqui é tão importante mesmo? Ou será que isso aqui no longo prazo na verdade não importa, né? Se a gente tem em mente as nossas sabedorias, os nossos preceitos, sejam eles do hinduísmo ou não, né? Qualquer tipo de religião, fé que você tenha para você. Então, sempre essa habilidade de enxergar através das situações, de enxergar através das coisas, não se prender a elas, mas compreendê-las no grande quadro, né? Quando a gente coloca as coisas em perspectiva, muitas vezes a gente se dá conta de que a gente ficou preso a um problema que era tão pequeno perto da grande situação, né? Quantas vezes a gente olha para trás e pensa num problema que na época tirou o nosso sono, nos deixou ansiosos, nos deixou tensos, às vezes a gente brigou por aquilo e 5 anos depois, 10 anos depois, aquilo não tem nenhuma importância, na verdade, né? E esse terceiro olho é para ver através disso. Outra coisa que esse terceiro olho vê é enxergar o sagrado em tudo e em todos. Né? Esse olho que vê não só a matéria, mas também vê a energia. E aí não precisa ser clarividente, né? Não precisa ter a habilidade de enxergar a energia, como algumas pessoas manifestam, mas a sabedoria de reconhecer o sagrado em todas as pessoas, em todas as coisas, de reconhecer as bênçãos que a gente tem, muitas vezes não se dá conta, né? A bênção de ter um amigo quando a gente precisa, a bênção de ter um alimento quando a gente necessita, a bênção de ter uma casa, né? Só de vocês estarem vendo esse vídeo, vocês já são pessoas abençoadas, porque vocês têm um equipamento, uma conexão à internet. Então, essa habilidade da gente enxergar nossas bênçãos, enxergar o sagrado em tudo e em todos, também é algo que o Agna Chakra e que o terceiro olho estão ali representando e que estão incorporados no Senhor Shiva e que a gente pode aspirar a ter. Outro símbolo muito associado também a Shiva, que está aqui nessa imagem com vocês, é o tridente, né? É esse garfo de 3 pontas que está ali à esquerda. E aí talvez vocês já tenham deduzido que isso tem a ver com a Trimurti, né? Isso nos lembra que Shiva faz parte dessa trindade de Deus, dessa trindade que rege o universo e que a destruição é parte disso, né? Que isso, as coisas seminarem têm parte e Shiva é parte integrante dessa trindade e isso não pode ser jamais esquecido. E aí, finalmente, o último elemento dessa imagem que eu quero trazer para vocês é o Shiva Lingam, ou Lingam, dependendo do sotaque da Índia que a gente for tratar, que é essa pedrinha preta que está ali na frente de Shiva, que é um prato e uma forma fálica por cima. Esse é um símbolo de Shiva, né? Representando o feminino que sustenta, que dá estabilidade, e o masculino que acende, que a partir disso cria, manifesta. É muito importante a gente ter clareza que quando a gente está falando de feminino e masculino nesses conceitos, eu não estou falando de homens e mulheres não, tá? Não estou falando que as mulheres sustentam, são estáveis e os homens são ativos e manifestam. Não estou falando disso não. Todas as figuras possuem, todos os seres possuem o masculino e o feminino dentro dessa doutrina, dentro da sabedoria védica. Mas a gente tem um aspecto nosso, uma energia nossa, que é uma energia de sustentação, de estabilidade, de calma, de serenidade, de concentração, né? Algo mais frio, algo mais plano. E a gente tem uma outra energia dentro da gente, que é uma energia de ação, de atividade, de crescimento, de expansão, de pôr para fora. E essas duas energias, essas duas polaridades precisam estar em harmonia dentro da gente. E isso também está simbolizado na figura de Shiva, né? Ele veste a pele animal, mas ele está ali sentado em postura meditativa, né? Tanto a sabedoria quanto a força bruta estão juntas. E a gente também precisa encontrar um equilíbrio entre o nosso eu que quer manter tudo, que quer cuidar de tudo, que quer manter tudo estável, e o nosso eu que quer agir, que quer o novo,
que quer manifestar, que quer criar. E esses nossos dois eus precisam estar em harmonia para a gente conseguir seguir um caminho próspero, um caminho de realização na vida. Outra imagem muito comum de Shiva que vocês talvez já tenham visto, que eu estou trazendo aqui para vocês, é o Shiva Nataraja, ou Nataraja, dependendo também do sotaque, né? Que é essa figura de Shiva dançando, com um demônio nos pés dele e dançando, criando um círculo de fogo. Talvez vocês já tenham visto essa representação em pintura, em desenho, como eu trouxe aqui, mas ela mais comumente aparece assim, na forma de estátuas, né? De esculturas. E aí, o que está acontecendo aqui? Shiva Nataraja é o momento da destruição do universo. É quando Shiva age na sua forma de renovador, destruidor. Ele dança, ele cria um grande círculo de fogo que consome tudo, que limpa tudo. Assim como a gente limpa a plantação depois de uma praga atacando fogo, ele limpa todo o universo e prepara o terreno para o Senhor Brahma poder criar a manifestação novamente. E o fogo, ele tem essa característica de que quando algo passa pelo fogo, essa transformação é permanente. Se a gente queimar um papel, não tem o que fazer, virou cinzas e a gente nunca mais vai ter aquele papel de novo. É diferente se a gente cortar, a gente pode colar, se a gente dobrar, a gente pode tentar desamassar, mas se algo é queimado, isso é irreversível. Então a gente se dá conta disso, da necessidade de cortes, da necessidade de limpeza da nossa vida, da necessidade de colocar fim a algumas situações e de não olhar para trás, né? Da gente seguir em frente, da gente não ficar remoendo coisas, da gente não ficar apegado ao que poderia ter sido, apegado a alguma coisa que não aconteceu ou que terminou, porque é da natureza do universo, é da natureza do mundo que as coisas terminem. Eu estou repetindo isso muitas vezes, mas é que esse é um dos grandes ensinamentos que a gente tem assim concentrados na figura de Shiva. Ele está ali dançando embaixo, né, sobre um demônio, sobre um asura, que é a ignorância. Porque é a ignorância que faz com que a gente fique muito desconfortável diante do novo, diante da mudança, ou diante do fim. Né? Então ele pisa em cima disso, não quer nem saber e está aí destruindo tudo, né? Renovando tudo. Outra imagem muito importante de Shiva é essa aqui. Essa aqui está apresentando outra figura, né, que é Kali, que talvez vocês já tenham visto por aí, né? Que é uma deusa destruidora também. E aí tem Shiva deitado em cima dela, às vezes segurando o pé dela. Tem uma história aqui que é um pouco longa, que eu não vou precisar contar para vocês nesse momento, mas o que importa é saber que essa deusa Kali, ela estava fora de controle. Ela estava destruindo tudo. Inicialmente ela era para ela matar alguns demônios, e ela mata, mas não para mais, e começa a matar tudo que veio. E aí Shiva, para acalmá-la, deita sobre ela, deita sobre o pé dela, e aí quando ela pisa em cima de Shiva, ela se dá conta do que está fazendo e para. Né? E aí aqui tem um ponto muito importante. A renovação de Shiva, a destruição de Shiva, tudo isso que a gente estava falando anteriormente, isso não é pela raiva. E isso não é fora de controle. Isso não é algo que a gente faz, sai cortando tudo e todos, machucando todo mundo, sem pensar nas consequências. Não se trata disso. Isso é um movimento sereno, né? Isso é um movimento sábio. Não é uma destruição sem propósito. Então a gente também tem que ter isso em mente, né? Que não é para pegar a figura de Shiva que destrói tudo e sair destruindo tudo porque a gente está com raiva, porque aquilo não atendeu às nossas expectativas, rompendo relações porque as pessoas nos chatearam, porque disseram algo que a gente não queria ouvir. Não é essa a sabedoria de Shiva. A gente corta as coisas, a gente destrói as coisas, a gente poda as coisas quando elas precisam, quando é o momento, né? Com um movimento sábio, sereno, após meditar, após contemplar esse assunto. Não é da maneira descontrolada como Kali acabou fazendo, né? Então isso também é importante que a gente tenha isso em mente. Quero voltar nessa imagem aqui com vocês, porque eu me dei conta que faltou falar uma coisa muito importante.
Shiva não destrói o mundo como Kali destrói, pegando em armas e cortando cabeças. Shiva dança, né? E dança é alegria, dança é movimento, dança é fluxo. Então a gente não precisa ficar triste porque as coisas acabaram. A gente pode celebrar, né? A gente pode celebrar o fim daquilo porque é uma oportunidade que se abre, é um novo que ventila para nós, né? E também tem esse ensinamento sobre a morte, né? Sobre o desencarne. A gente não precisa sofrer tanto com isso, né? Isso pode também ser uma celebração que aquela pessoa vai deixar saudades, mas ela vai seguir o seu caminho, né? E eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, né, de pandemia, em que muitas pessoas tiveram perdas, né, perderam familiares ou amigos, ou em outros momentos da vida, porque todos nós temos perdas e sentimos saudades e sofremos com isso. Mas esse ensinamento também pode trazer uma serenidade para a gente, né? Que também há um aspecto disso, que é um aspecto de celebração, que essa pessoa passou por mais uma etapa de sua vida, né? Ela encerrou um ciclo aqui com o seu corpo físico e vai seguir o seu caminho de evolução, né? Assim, ela se formou aqui nessa escola da Terra, deste planeta, nesse momento. Então isso também é algo que a gente pode celebrar. A destruição, o fim, eles não precisam ser sempre movimentos de luto. Eles podem ser naturais e eles podem ser celebrados. Era um pouco isso que eu queria trazer para vocês. O simbolismo de Shiva, ele é muito grande, ele é muito amplo, mas eu espero que eu tenha trazido alguma coisa para você, que ele seja útil e que te faça uma pessoa melhor, tá bom? Que te ajude no seu caminho. Muito obrigado, namastê. E ali estão as minhas informações no meu site sobre o meu trabalho. Se você quiser entrar em contato comigo para algum atendimento ou para tirar alguma dúvida que puder fazer por você, tá bom? Fale comigo. Muito obrigado e fiquem todos bem, seguros, que a gente vai passar por isso.